Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo Moni. Eu, juntamente com meu colega de equipe, Raniel Ferreira, vamos falar sobre o assunto de escalonamento de tarefas. E só uma pequena introdução sobre o que se trata. É basicamente um algoritmo que vai escolher a ordem certa das tarefas que vão ser executadas no processador. Isso daí é importante porque um algoritmo eficiente vai garantir uma boa eficiência do uso da máquina. Então, para começarmos, a gente vai aí ver o primeiro algoritmo de escalonamento, que é First Come, First Served. O que quer dizer? Que é o primeiro que chega, é o primeiro que é servido. É o algoritmo mais simples, onde o primeiro que chega, ele vai ser o primeiro a ser feito. Nesse caso aqui temos o algoritmo T1, um que chega mais rápido, aí depois temos o T2, T3, T4, T5. Então, toda vez que chega um, o primeiro que chegou, ele vai simplesmente terminar. E é apenas isso. Isso é um first in, first out. O mesmo comportamento da fila. Então, logo em seguida, nós vamos ter round robin. O que chega a ser o round robin? É basicamente o first come, first served, só que nós vamos ter um pequeno timer chamado de quantum para definir o quanto uma tarefa pode ser executada. Nesse caso, nós temos uma tarefa de tempo, um quantum de tempo 2, ou seja, uma tarefa só pode durar 2 segundos de execução. Então, nós temos a primeira que chega, que é a T1, mas ela passa os 2 segundos, ou seja, ela não é completada. Então, passa para a próxima tarefa, que é a T2. E assim depois volta para T3, e nós vemos aqui que depois ele volta para T1 de novo. Ou seja, nós temos um quantum de 2 segundos. A cada 2 segundos a tarefa, se ela não for terminada, ela vai ser terminada em um período posterior. O próximo é Short Job First. O que ele consiste? Em pegar o trabalho de menor duração e realizá-lo primeiro. Aí nesse caso a gente percebe que o tempo temos o algoritmo T1 e T2, pois que tarefa T1 e T2, pois que começam no mesmo tempo. Só que como o tempo de T1 é maior, então nós vamos começar pelo T2, que tem duração de 2 segundos, enquanto esse aqui tem duração de 5 segundos. Aí logo após a gente terminar T1, nós vemos que tem uma tarefa pronta em T3. E como a tarefa já está pronta e já tem um tempo menor de execução do que T1, ela vai ser a próxima, a mesma coisa para T4 e para T5. E só depois de todos esses serem executados, a gente vai para a tarefa 1 ser finalmente executada. Isso é bastante utilizado, mas tem seus problemas. Porque é muito difícil estimar tempo de tarefas, e também pode ter problemas, mas se por acaso uma tarefa muito longa e vier muitas tarefas pequenas. E para finalizar, a gente tem Shortest Remaining Time First, que agora quase do mesmo jeito da anterior, só que a gente vai trabalhar com o tempo restante. Então o que a gente tem aqui, nós primeiramente executamos igual ao anterior, ou seja, pegamos a menor. Aí depois disso nós vemos a roxa aqui. Aí nós comparamos aqui que nesse momento chega uma tarefa verde com um tempo que é muito menor do que o tempo restante da tarefa roxa. Então a tarefa roxa é interrompida e a verde possui o seu lugar. Aí depois o tempo restante da roxa. Aí depois nós temos o tempo restante da vermelha, que continua sendo maior do que a da azul, e só após isso a azul é executada. Ou seja, ele é um algoritmo totalmente baseado no tempo restante. Ou seja, o que menos falta tempo vai ser o que vai ser executado no processador. É isso. Olá, meu nome é Raniel e vou falar sobre mais alguns algoritmos de escalonamento de tarefas. Vou começar pelo algoritmo de escalonamento por prioridades fixas. E vamos começar com a explicação de que
por que prioridade? E por que fixa, né? Bem, antes né, nós tínhamos algoritmos que levavam em conta o tempo que o algoritmo total que a tarefa tem para executar. Nós tínhamos algoritmos que levavam só em conta a ordem de chegada, né, das tarefas. Tinha um também que levava em conta o tempo que faltava para a tarefa terminar de executar. Mas agora nós temos esse outro conceito, que é de prioridade. Nós vemos agora quais são as tarefas mais importantes e executamos as tarefas mais importantes primeiro, deixando as menos importantes para serem executadas depois. Mais importantes, mais prioridade; menos importantes, menos prioridade. E nós temos dois tipos, começando pela de prioridade cooperativa. Essa daqui quando uma tarefa é escolhida para executar, ela vai executar até o final. Nós vamos escolher a tarefa mais prioritária e vamos executar ela até o final, como nós podemos ver aqui. Essa tarefa que era mais importante, ela tinha prioridade, então ela executou primeiro. Essa tarefa daqui era mais importante, então ela foi a segunda a ser executada. E essas outras três tarefas foram chegando. E independente da hora que elas chegaram, como essa daqui, quando essa aqui acabou, tinham três tarefas na fila para serem executadas. Como essa daqui era mais importante, ela executou primeiro e as outras foram executando em seguida. Agora, o escalonamento por prioridade preemptivo. Nesse outro algoritmo, as tarefas elas podem ser interrompidas caso alguma tarefa de prioridade maior chegue, ao contrário do outro algoritmo. Aqui nós temos mais uma vez os dois algoritmos começando ao mesmo tempo. Como esse tem maior prioridade, ele começou primeiro. Agora nós tínhamos esse e esse na fila de espera. Como esse tem maior prioridade, ele começou. Mas quando chegou outra tarefa mais importante, com maior prioridade, ela interrompeu a tarefa T1 e foi executada totalmente. E a tarefa T1, que era que agora tinha mais prioridade na fila, ela voltou a ser executada. E assim por diante. Só que isso gerou um problema, né? Porque as tarefas de menor prioridade, elas iam acabar sendo deixadas para trás. E em algum momento elas poderiam ficar muito atrasadas. Aí foi criado um conceito de starving, né? Starvation, que seria equivalente a morrer de fome. Porque a tarefa ia ficar esperando, e só ia ser executada quando não tivesse mais nenhuma outra tarefa com prioridade alta para ser executada. Aí para isso foi criado o escalonamento por prioridades dinâmicas. E como isso funciona? Com base no tempo de execução, né? O tempo que a tarefa está esperando a ser executada, a sua prioridade vai aumentando, proporcionalmente a esse tempo que ela está esperando. Então aqui, mais uma vez, começamos com a tarefa mais importante. Essa daqui estava na fila de espera, começou a ser processada, depois essa. Mas nós podemos ver que a prioridade ela foi mudando. Quanto mais tempo a tarefa passou em estado de espera, pronta, né? Maior a sua prioridade foi crescendo. E assim, quando não tinha mais nenhuma outra tarefa com prioridade alta, maior do que ela foi executada.